Ô de casa, você me permite fazer uma pergunta bem pessoal? Você tem certeza da sua salvação? Que negócio é esse de salvação, pastor Hernandes? Será que a gente sente alguma coisa? É uma boa pergunta, A pessoa que está lá em casa precisa de salvação? com certeza. É. Vamos falar sobre isso hoje? Precisamos todos dessa certeza. A gente vai conversar sobre isso no programa de hoje, viu? Fica por aí, a gente volta depois da vinheta. Ok. Seja bem-vindo ao Trocando Ideias, esse programa lindo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, feito para você. Olha o pastor Hernandes aqui de novo. Eis-me aqui. Tudo bem aí, pastor? Tudo bem, querido. Graças a Deus. Por aqui tudo bem também. Tô curioso para conversar sobre isso aqui, viu? Então eu vou até pegar minha Bíblia. A gente vai direto então para essa pergunta que veio lá da Esther Carvalho. Eu me chamo Esther e gosto muito do programa Trocando Ideias e ele me edifica muito. Obrigado, viu, Esther, pela sua participação. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Quando a gente tem certeza da salvação, é um sentimento? Eu sinto isso, que eu estou salva. É uma pergunta que ela está fazendo e a resposta é a seguinte, Tiago. O balizador da nossa certeza não é o sentimento. Nós não vivemos pelas emoções. Nós vivemos pela fé. Então, é possível uma pessoa ter um sentimento e esse sentimento não corresponder com a verdade. Por exemplo, lá em Mateus 7, quando Jesus conclui o Sermão do Monte, ele vai dizer que no dia final, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome, não fizemos milagres, não expelimos demônios. Essas pessoas estavam com a certeza, pelo sentimento delas, que elas estavam salvas. E Jesus vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. A certeza decorre da fé. E fé é certeza e convicção daquilo que Deus falou. Então, eu vou ler o texto de 1 de João, capítulo 5, versículo 13, onde está ancorada a nossa certeza. E está escrito assim, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Senhor, do Filho de Deus. Então, por que eu posso ter essa certeza? Se está escrito, Deus prometeu. Se Deus prometeu, então eu posso ter certeza. Quem é que tem essa certeza? Aqueles que creem em o nome do Filho de Deus. Então não é se eu sou religioso, se eu pertenço a esta ou aquela denominação, ou quão mística sejam as minhas experiências. Mas se eu creio em Jesus, o Filho de Deus, então a Bíblia diz que eu posso ter essa certeza. E o texto diz, essas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes, não que tereis, ou que tivestes, mas que tendes agora. Então, se eu creio no Senhor Jesus, a Bíblia está me dizendo que eu posso ter essa certeza. E certeza não é apenas uma emoção. Pode sim ter esse sentimento gostoso, eu tenho certeza disso. O Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Mas essa emoção, ela está calcada, firmada, fundamentada na promessa da palavra de Deus. Aquele que crê pode e deve se apropriar da vida eterna. Paulo diz para Timóteo, Timóteo, toma posse da vida eterna. Porque às vezes a pessoa tem a vida eterna, mas não desfruta da certeza. Se não desfruta da certeza, ele, embora tenha a vida eterna, ele não está usufruindo esse privilégio, essa bênção. Reverendo Hernandes, vamos um pouquinho para trás. Claro. Porque tem uma pessoa lá em casa que está vendo a gente que ela não entendeu o que é esse negócio de salvação. Talvez ela... O que é? Tem alguém perdido? Tem alguém em perigo que precisa de salvação? O homem, o que é esse negócio, o pastor? homem nasce em pecado. O salário do pecado é a morte. Ninguém nasce salvo. Todos nascem perdidos, todos. No sentido de que todos nascem em pecado. E para a pessoa ir para o inferno não tem que fazer nada. Nada. Só continuar do jeito que ela está. Agora, para ir para o céu, é preciso nascer de novo. É preciso ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Essa transformação operada por Deus, nós chamamos de salvação.
Então é necessário que a pessoa se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo, e arrepender-se e crer são os elementos da conversão que nós chamamos de salvação. Pois bem, Esther, está aí então, 1 João 5,13 para você. A gente segue o programa para a próxima pergunta, vamos ver o que é, pastor Hernandes. Vamos lá. Josias Maciel. Em face da morte do Papa Francisco e a escolha de um novo Papa, é certo afirmar que Pedro foi o primeiro Papa e que o Papa é sucessor de Pedro? Bom, o único elemento que nós temos, Tiago, para responder essa pergunta é a Bíblia. É a Bíblia. Então, é preciso entender que Pedro, historicamente, não foi bispo de Roma. Não há evidência histórica para isso. Eu posso lhe dar apenas uma dica para não gastar tanto tempo nesse ponto. Quando Paulo escreveu sua carta aos Romanos, dentro da faixa de idade, do período que pressupunha que Pedro estivesse em Roma, Paulo não faz nenhuma saudação a Pedro, quando escreve a carta à igreja de Roma. Seria um descaso enorme ao líder da igreja, se ele o fosse. Segundo Paulo, escreve dizendo que quer compartilhar com a igreja alguns dons espirituais. Se Pedro fosse o bispo da igreja, também estaria afrontando o seu colega. Ainda, a carta aos Romanos, quando Paulo lá esteve, ele não faz referência a Pedro. Ele faz a mais longa lista de saudações no capítulo 16, não há nenhuma menção a Pedro. Segundo elemento, o líder da igreja, do ponto de vista gentílico, não foi Pedro, foi Paulo. Pedro teve um ministério endereçado aos judeus, aos da circuncisão, e Paulo aos gentios. Então, o grande líder da igreja no sentido mais amplo não foi Pedro, foi Paulo. Ainda, quando Pedro escreve a sua primeira carta, e esse texto é importante, na sua primeira carta, capítulo 5, 1 de Pedro 5, olha o que ele vai dizer. O que ele vai falar dele mesmo. Ele diz assim, capítulo 5, verso 1. 1 de Pedro 5:1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e na co-participante da glória que há de ser revelada. Ele se auto-intitula um presbítero, não acima dos outros, mas como eles. Então, a igreja, os apóstolos não viam Pedro como apóstolo, como bispo de Roma. Pedro não se via como bispo de Roma. Historicamente, não podemos provar que Pedro foi bispo de Roma. Então, não é verdade, biblicamente falando, que Pedro foi o bispo de Roma. Consequentemente, então, o Papa não pode ser um sucessor de Pedro. Porque Pedro não teve sucessor, os apóstolos não tiveram sucessores. Quando nós dizemos hoje que a igreja é apostólica, não quer dizer que ela tem outros apóstolos. Significa que a igreja segue a doutrina dos apóstolos e não que nós temos novos apóstolos. Então não tem sucessor. Eles cumpriram o seu mandato, seu ministério, e hoje nós seguimos a doutrina dos apóstolos, por isso somos chamados uma igreja apostólica. Muito bem. Entendido isso, a gente vai para a terceira e última pergunta do Trocando Ideias de hoje, que foi a Fátima Maria que nos enviou. Olá, equipe abençoada do programa Trocando Ideias. Pastor Hernandes, a Nova Jerusalém descrita em Apocalipse, ela é figurativa? Ouvi dizer que não é nada daquilo que vai ter ruas de ouro, pois não precisamos disso. Não vai ter mar de cristal também. Isso corresponde? Às vezes é difícil de entender porque cada pastor interpreta a Bíblia de uma maneira muito diferente. A pergunta é interessante, até porque você precisa aproximar-se do livro de Apocalipse entendendo que João escreve para a igreja sofredora da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, num tempo de atroz perseguição. E ele usa símbolos que os cristãos entendiam, que os não cristãos não entendiam. Todo o livro está vazado, escrito, registrado, usando figuras, emblemas.
Por exemplo, as 7 igrejas são representadas por 7 candeeiros. Candeeiro é um facho de luz. A igreja é a luz do mundo. Você vai ver que há um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Isso é um emblema de que a história não pode ser decifrada a não ser pelo próprio Deus. Só Deus pode conduzir a história à consumação. Aí você vê, quando se abre os 7 selos, tem o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo. Isso é um símbolo. É um símbolo. Aí depois você tem as 7 trombetas, que ao tocar atinge a terra, os rios, os mares, os astros, os homens. Isso é um símbolo. Depois você tem o quarteto do mal que se levanta. Capítulo 12, o dragão. Capítulo 13, a besta que surge do mar. Capítulo 13, a besta que surge da terra. Capítulo 14, a grande Babilônia. São símbolos. O dragão é o diabo. A besta que surge do mar é o anticristo. A besta que surge da terra é o falso profeta. A grande Babilônia é o sistema econômico, político e religioso que se opõe a Deus. Aí você tem a volta de Jesus montado num cavalo branco. Isso é o emblema, o cavalo branco. Aí você vai ter a figura da Nova Jerusalém, que tem uma composição tão larga, tão comprida e tão alta. Para você ter uma ideia, a medida é como se fosse São Paulo, Aracaju. Não há nenhuma cidade no planeta com essa dimensão. É um emblema. Quando fala de ruas de ouro, portas de pérola, mar de vidro, é um emblema. É um emblema no sentido da nobreza, no sentido da transparência, no sentido da amplitude. Agora, nós poderíamos, usando um hino evangélico, nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Deus usa símbolos, porque a figura é tão gloriosa que não se pode descrever com palavras. Tanto é verdade, retrocedendo um pouco no capítulo 4, quando João sobe, ele vê alguém assentado no trono. Esse alguém assentado no trono é o Deus Pai. Mas ele não ousa descrever Deus Pai, a não ser usando a figura de pedras preciosas, jaspe luzente. Então, são símbolos que retratam verdades espirituais. Então, dizer que nós vamos estar lá, a rua vai ser de ouro, a torneira vai ser de ouro, são símbolos, são símbolos. Nós estaremos numa dimensão em que as coisas materiais aqui apenas representam a glória que vai ser a Nova Jerusalém. Eu não sei se eu respondi claramente a pergunta. Eu acredito que sim. Que bom. Eu, pelo menos, estou satisfeito com a resposta. Que bom, Tiago. Reta final do Trocando Ideias, mas a gente não vai embora antes de falar da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Perfeito. Vamos lá, pastor. Então, deixa eu só dar uma dica, porque nós vamos fazendo por partes, né? Se você ainda não está inscrito no canal de YouTube da igreja, vale a pena. Agora nós temos lá o IPP+, onde a pessoa pode fazer uma inscrição lá, um valor muito simbólico, e ter acesso a todo o conteúdo de mensagens, de palestras, de podcast, está tudo lá na plataforma. Então, a minha palavra hoje, para quem está nos assistindo, se você não se inscreveu ainda, se inscreva lá e se inscreva no IPP+, e certamente você vai ser muito enriquecido com todo o conteúdo que está lá. Pastor, obrigado então por mais um programa com a gente. Obrigado pela sua companhia aí de casa, viu? E a gente espera você no próximo Trocando Ideias.